Olá, aqui é Sampaio para o vídeo da semana e hoje eu quero falar sobre a onda do momento, que é a onda de ações, do mercado de ações. Eu falei outro dia que nós vivemos ciclos e ondas de períodos em períodos e para não deixar passar e deixar mantendo isso aí de uma forma quentinha na cabeça de todo mundo, eu vou falar um pouquinho hoje e eu escolhi falar sobre 5 passos ou 5 caminhos iniciais para quem não sabe nada de ações, não sabe nada de mercado de ações. Enfim, então essa é a ideia de hoje. Ok, mas antes de falar sobre esses 5 passos, essas 5 coisas, vocês vão ver no final, inclusive, uma ilustração bem prática de como escolher uma ação, tá? Antes de tudo isso, te convido a ir lá no canal, curtir lá, fazer o seu comentário, curtir a página do blog Sampaio de Sucesso Financeiro, tá? E fazer como você sempre fez, dá um like se gostou, se não gostou deixa o comentário e a gente vai melhorando isso aí junto, tá certo? Bem, então vamos lá. Essas 5 coisas que eu separei para a gente falar é o seguinte. Bom, para quem não sabe, claro, quem já é investidor pode inclusive dar um tempo aqui, porque você não vai ter novidade, porque você já é um investidor no mercado de ações. Se você não é e você está acompanhando as notícias e está interessado em um dia começar, então é um grande momento. Tá? A primeira coisa a fazer é o seguinte, você tem que ter uma conta numa corretora. Tá? A gente falou isso em outros vídeos, quando se falou em investimento em renda fixa, no Tesouro Direto, essas coisas todas. Bom, para ações não tem jeito. O mercado de ações só funciona se você tiver uma conta numa corretora, que a corretora é o intermediário entre você, investidor, e a Bolsa de Valores. Tá? Então ela é o intermediário para acontecer as operações. Primeira coisa, então, abrir a conta. Então esse é o passo número 1. Para você começar, então antes disso ainda você envia o dinheiro da sua conta de banco para a corretora e aí lá você vai comprar ações, você vai vender ações, vai operacionalizar no dia a dia. Eu vou falar em seguida. Bem, outra coisa, passo número 2, tá? Também não adianta sair correndo e vou investir em ações agora com pequenos valores, tá? Então você acumula para um valor considerável e aí quando você estiver nessa fase, você vai então para esse mercado, tá? Por que isso? Por quê? Por exemplo, até R$1.000, por exemplo, se você vou pegar R$1.000 e vou investir em ações, porque eu vi que a ação da Petrobras ou de um banco XYZ cresceu em 2 meses 30%. Com R$1.000, tá? Você não vai ter, isso aconteceu, poderia acontecer o inverso. Com R$1.000 você tem de início, então, só para ilustrar, você tem um custo de corretagem, emolumentos, que você já botando R$1.000, você vai ter lá, daqui a pouco, vou olhar no seu extrato, está com 980, você já perdeu 2%, tá? Se essa ação não subir 2%, você começa no prejuízo, então isso desestimula. Então assim, pequenos valores do tipo R$1.000 até R$3.500, você sai numa situação já jogando conta, tá? Mas se você tiver, por exemplo, R$10.000, tá? R$10.000 já é R$5.000, ou acima de R$3.500 já vale a pena. Então, as taxas que você vai pagar, os custos de corretagem, emolumentos e taxa de custódia, essas coisas todas, vai então compensar pela oportunidade que você passa a ter. Se você tiver um crescimento de 2%, que eu falei, você compensa esses custos e começa a valer a pena. Então assim, pequenos valores até R$3.500 mais ou menos não vale a pena. Bom, terceiro passo. Bom, você vai ser o piloto dos seus investimentos. Você vai trabalhar numa corretora, no home broker, tá? Então, assim, é uma plataforma, como se tivesse um painel em que você chega lá e você, de uma forma assim bastante intuitiva, até em muitos casos, consegue colocar uma ordem, você consegue comprar, vender, tudo de forma fácil. Claro que eu falando assim parece complicado, mas depois que você começa, você vê que isso é extremamente simples. E é um jogo, então é uma plataforma para você pilotar a sua vida financeira. Então, conhecendo esses 3 passos, o próximo passo que eu escolhi hoje, deve ter 1000 passos aí, tá? É a análise técnica. Bom, existem dois tipos de análise para você escolher uma ação, para você acompanhar qual é o momento, se você está fazendo a escolha certa. A análise técnica e a análise fundamentalista. Não vou entrar nisso hoje porque dá um curso só em cada uma delas aqui. Bom, mas a análise técnica é a que eu mais uso, que rapidamente me dá então um termômetro em seguida eu vou ilustrar isso aqui, dá um termômetro então de como você escolhe uma ação, como você acompanha, quais os movimentos,
E também isso dá margem a também um curso específico sobre análise técnica, mostrando muitos detalhes e muitas questões que você, com o tempo, vai se interessar depois que passar essa primeira barreira que eu falei no início, que é um momento inicial, tá? Bem, o quarto passo, então, antes de fazer a ilustração do que seja o gráfico, então, de um movimento de ações para você escolher uma ação que vai lhe dar um bom retorno. Bem, então, análise técnica que eu estava falando. Esse é um estudo de mercado que tem, ou seja, os sinais do mercado. E o autor dessa teoria é Charles Dow, que é um dos que deu o nome à bolsa hoje americana, Dow Jones. Ele e o Jones foram os caras que criaram então esse conceito de análise técnica, isso há 100 anos atrás mais ou menos, tá? Bom, os 4 princípios que o Charles Dow coloca, que está na análise então técnica, basicamente são o seguinte: que tudo que aconteceu reflete no último preço da ação, ou seja, o que aconteceu em termos de uma empresa, na situação dela, no último preço da ação, isso está lá refletido. Esse, então, é um dos princípios. Outro princípio é que os preços se movimentam em tendência de alta ou em tendência de baixa. Ou seja, você acompanhando a tendência dos movimentos diários de preço de ações, você tem uma ideia de como é que ela vai se comportar então no futuro. Ou seja, o terceiro passo seria que o futuro ele reflete o passado, ou seja, o que aconteceu no passado se reflete então no futuro. E outra coisa mais específica, mais técnica, é que o volume confirma a tendência, ou seja, o volume de negócios feitos num dia, ele é uma forma complementar de confirmar a tendência então desse ciclo de movimento. Muito bem, bom, então assim, entendido a análise técnica, tá? Vamos fazer agora a ilustração dessa coisa toda que eu falei aqui, tá? Vamos ver um gráfico aqui que vamos botar na tela para a gente analisar. Eu quero comentar um pouquinho mais, de forma mais específica, para não ser tão teórico que eu estou falando hoje, tá legal? Então, voltando, tá? Eu quero agora, para terminar o vídeo de hoje, ilustrar o que nós falamos sobre análise técnica, tá bem? Então isso aqui, esse bicho que está aparecendo aqui, fazendo suas voltinhas todas, é o movimento de uma ação. É uma ação blue chip. Tá, aquela ação nível 1 da bolsa, tá, em que eu escolhi para mostrar o movimento que faz e como é que você, de forma assim bem grosseira e bem primária, pode pensar em analisar e escolher uma ação. Mas, por exemplo, essa ação Blue Chip, imagina o seguinte: em maio de 2018, ela estava aqui embaixo, ou seja, 8,50. Ok? Aí ela fez um movimento, olha aqui, de crescimento, e chegou aqui a 10%. Depois ela caiu e chegou aqui, vamos pensar assim, em torno de 9% em setembro. E ontem ela chegou a 12%. Sabe quanto representa 9 para 12? 33%. Então, de setembro, setembro, outubro, novembro, em 3 meses, houve um crescimento de 33%. Então, saber lá, como eu falei, todo aquele movimento que nós falamos antes ali nesse vídeo de hoje, mostrando os 5 passos, esse aqui é o que culmina com os princípios realmente práticos de como você escolhe uma ação, como você trabalha uma ideia de administrar no mercado de ações. Bom, então assim, isso aqui é só um exemplo bem prático, bem simples e bem rápido. Não vamos entrar aqui nas várias análises que se pode fazer, considerando aqui embaixo o que significa essas colunas, não vou falar sobre isso hoje, tá? O que seriam canais aqui de alta, canais de baixa, e enfim, esses fundamentos todos eu vou deixar para falar especificamente com um tempo maior, tá? E hoje, só para ficar com essa ideia básica, esses 5 passos então, terminamos aqui com uma ideia da análise técnica, como é que fica, como é que escolhe e o que representa, então, porque da importância de hoje a gente está falando mais sobre ações, porque na minha percepção deve acontecer um movimento, ou seja, uma onda que vai fazer uma onda de oportunidades, tá bem? Então, essa é a ideia. Fechamos por aqui. E uma lembrança aí, eu em breve devo ter um curso sobre como investir em ações para quem não sabe nada de ações, ok? Então assim, fique atento e quem tiver interesse, coloque lá no vídeo assim, eu me interesso ou tenho interesse, que aí quando chegar o momento eu vou avisar de forma mais específica até pelo canal, ok? Bem, no mais, então essa é a ideia de hoje, tá aí os 5 passos, o último está aqui com a ilustração e no mais então, sucesso e prosperidade e até o próximo vídeo.